Hoje vamos explorar o fascinante mundo do Império Inca, uma das civilizações mais avançadas da América pré-colombiana. Conheceremos seus principais temas, acontecimentos históricos e o impacto que deixaram na história. Quem eram os Incas? Os Incas foram uma civilização andina que dominou grande parte da América do Sul nos séculos XV e XVI. Eles chamavam seu império de Tahuantinsuyo, que significa as 4 regiões, representando as divisões administrativas que compunham o território. A capital Cusco, localizada no atual Peru, era o coração político, cultural e religioso do império. A ascensão dos Incas começou com Pachacuti, um governante visionário que assumiu o poder no início do século XV. Sob seu comando, Cusco foi transformada em uma cidade monumental, com construções de pedra impressionantes. Ele iniciou uma série de conquistas, expandindo o domínio Inca sobre vastas regiões e criando um império que se estendia por cerca de 4.000 quilômetros, incluindo partes do atual Peru, Bolívia, Equador, Chile, Colômbia e Argentina. A administração do Império. O sucesso do Império Inca foi em grande parte devido à sua administração eficiente. Eles construíram uma vasta rede de estradas, o Capac Ñan, que conectava as diferentes regiões. Essas estradas eram usadas por mensageiros chamados chasquis, que corriam longas distâncias para entregar mensagens e garantir a comunicação entre os governantes e as províncias. O trabalho era a base do sistema econômico. A mita, uma forma de trabalho obrigatório, garantia que as terras fossem cultivadas, as estradas fossem mantidas e os projetos de engenharia fossem realizados. Em troca, o Estado distribuía alimentos e outros recursos, garantindo o sustento da população. Religião e cultura também desempenhavam um papel central. Os Incas adoravam o deus do sol, Inti, e o imperador era considerado seu descendente divino. Machu Picchu, uma das maravilhas da arquitetura Inca, foi construída nesse período, refletindo a habilidade dos Incas em trabalhar com a paisagem montanhosa de forma harmoniosa e funcional. Os grandes conflitos e a queda do Império. O início da queda do Império Inca veio com uma sucessão de eventos trágicos. Após a morte do imperador Huayna Capac por uma doença que muitos acreditam ter sido varíola, trazida pelos europeus, o Império mergulhou em uma guerra civil entre seus 2 filhos, Huáscar e Atahualpa, que disputavam o trono. Nesse contexto de divisão, em 1532, os espanhóis liderados por Francisco Pizarro chegaram ao território Inca. Apesar de estarem em menor número, os espanhóis possuíam armas de fogo, cavalos e aproveitaram-se da guerra civil para conquistar o império. Atahualpa foi capturado em uma emboscada em Cajamarca, mesmo após oferecer um enorme resgate em ouro. Ele foi executado, e o império começou a desmoronar. Em 1572, o último reduto Inca, liderado por Túpac Amaru, foi destruído pelos espanhóis, marcando o fim oficial do império. O legado dos Incas. Embora tenha sido conquistado, o Império Inca deixou um legado impressionante. Suas técnicas agrícolas, como os terraços nas montanhas, são usadas até hoje. A engenharia Inca, com construções que resistem a terremotos, continua fascinando especialistas. A língua quechua, falada pelos Incas, ainda é usada por milhões de pessoas nos Andes. O Império Inca foi um exemplo extraordinário de como a organização, a conexão com a natureza e o trabalho coletivo podem criar uma civilização próspera. Sua história é um testemunho da riqueza cultural e histórica da América antes da colonização europeia.